Bom, vamos lá. Vou falar sobre a criação e porquê da não transformação e do não uso dos sprites mais altos de existência. Em primeiro lugar, os mundos surgiram de uma vontade primitiva da luz de se dividir de acordo com o Tzimtzum e dos 4 mundos, que na verdade são 5 junto com Adam Kadmon. Uma vontade primitiva da luz de se dividir, pois tudo é luz. Então a luz se dividiu e formou um vácuo. Uma luz ficou no centro, a outra luz ficou nas bordas. E desse vácuo nasceram 4 mundos e o Adam Kadmon, que é o regente e o ser cuja emanação pessoal existiu. É o filho do Ein Sof, que é o ilimitado, porém não manifesto em obra. E então, o mundo da emanação é o primeiro dos mundos, ele é o mundo mental. No mundo mental, temos as possibilidades e a Sefirote da sabedoria, do reino, alto reino, né, que seria a Hakefer, ou se não me engano Elion Kefer, que seria a coroa altíssima. Ela lidera todas as possibilidades, inclusive as possibilidades mais belas, como mencionado, que infelizmente não se manifestam. Já vou explicar o motivo. O segundo mundo, o mundo da criação, emanação, criação, uma terceira e a ação. Eu acho que a terceira seria o reino, né? Então, nos mundos de emanação, existe a alta coroa e existe os mundos mentais das possibilidades. Como eu ia dizendo, tudo nasce primeiro no mundo das possibilidades. Então, o mundo das possibilidades emana as realidades, até mesmo para que tudo não ocorra erros, como glitches, né? Hoje nós conhecemos no computador, glitches de realidade. Então, esse mundo emana para o mundo da criação. Por que não temos possibilidades esplendorosas como anjos, como seres magníficos e tudo mais? Por causa do colapso da função de onda. Nós estamos condicionados a colapsar sempre as mesmas questões comuns. Tudo aquilo que foge do comum é demais para o imaginário. Então, possibilidades como seres gigantescos, como anjos, como seres da natureza, são bloqueados para a maioria das pessoas que não suportariam os sprites. Os reinos superiores estão querendo descer para a Terra, mas o nosso sprite mental do dia a dia, nós estamos condicionados a ver somente coisas simples. Então, se eles descessem, seria demasiado para nós. Nós entraríamos em estado de transe de não aceitação da realidade, pois eles são seres magníficos e fazem coisas incríveis. Então, temos que preparar a Terra para os sprites máximos que já rodaram aqui. Inclusive, já tem registros aí de civilizações que deixaram reinos aqui, deixaram
resquícios de uma civilização heterogênea que já existiu. E nós temos a missão de desancorar essa estrutura pesada do normal e ancorar a nova estrutura das possibilidades maiores. Pois a Terra tem essa possibilidade de rodar, como já rodou, mas se os seres aparecessem hoje, geraria um caos social. Em primeiro lugar, as capacidades dos seres, as tecnologias que eles trariam, impossibilitariam a sociedade de funcionar, porque tendo a tecnologia necessária, as pessoas não gostariam de viver da mesma forma. E a vida, de acordo com esses entes, seria uma vida transeunte, uma vida migratória, onde o ser humano vai migrando pela Terra procurando a sua finalidade de existir, lidando com gênios, com pessoas diferentes, lidando com objetos ancestrais, edificações ancestrais, e tentando obter o máximo do sistema Terra e das culturas, o máximo de aprendizagem. Um planeta de transição, de transeuntes, de viajantes, e não de colônias estabelecidas. Somente guardiões seriam estabelecidos, guardiões dos mistérios. Hoje em dia o que acontece é que os estabelecidos são os que geram a energia para o sistema, quando na verdade o normal seriam pessoas migratórias, pois você vai migrando e aprendendo com a Terra. Os seres superiores ficariam cada um em sua região, dando seus ensinamentos conforme fosse necessário, ou atuando conforme fosse chamados, conforme suas missões cósmicas também, pois eles habitam ocas altíssimas, com suas mãos de domínio e de conhecimento, pois o mundo, além da luz, que tudo é luz, ele também é vibração. E a existência, ela provém de uma vibração simples, uma vibração e uma luz, uma frequência e uma partícula. Isso é dado nas grandes mãos altas dos deuses, dos Elohims, para que eles venham tornar complexa, cada um com seu código, essa vibração simples. Como um código, como um alfabeto que torna, o escrivão que torna o alfabeto um código simples de letras, um código de funcionamento. E tudo isso passa por vários filtros de mãos altas até chegar a nós. E essa é a missão desses seres. Agora, por que eu não posso ver, por exemplo, um anjo fisicamente andando por aí fazendo algum grande mistério? Por causa do colapso da função de onda. Pode acontecer uma coisa muito incrível, mas essa coisa seria rapidamente esquecida, abafada e esquecida, pois o sistema não consegue rodar essa informação por muito tempo, é muito pesada para o sistema comum das pessoas. Então rapidamente entraria no cotidiano, depois de alguns dias seria esquecido, e essa mensagem seria perdida na memória, caso seja esquecida, ou apenas guardada na memória como um evento incomum, como tem acontecido vários. O que acontece é que é preciso adaptar esses acontecimentos incomuns na máquina que é gerada todo dia, na máquina de funcionamento diário, pois só assim vai ampliar as possibilidades dos sprites mais altos de existência, como os seres, os regentes da Terra, os chamados lemurianos. Já existiram a raça Atlante, raça lemuriana, chamaríamos eles de silurianos. Os silurianos são muito conhecidos da cultura, mas eles não rodam no dia a dia, eles estão ocultos pela camada. Temos também os seres que habitam outros mundos, e eles não se manifestam por isso. Temos diversas possibilidades, porém vivemos em criadouros, cidades são criadouros de seres humanos. Esses seres existem
em outras camadas mais afastadas, como florestas, como áreas de transição, mas sempre como lendas e mistérios com fundo de verdade, que na verdade eles são mais verdade do que nós, porque nós vivemos uma repetição e eles vivem a evolução. Então muitas vezes um ser dessa camada de existência está numa jornada muito maior que a nossa, que é só de acordar e fazer atividades rotineiras. Eles estão na atividade de evolução cósmica. Então, muitas vezes, eles estão fazendo coisas para o próprio itinerário, para mantenimento da própria funcionamento do cosmos, da própria lei de manifestação da existência e da divindade e da ordem. Então, vamos ver aqui o que mais eu posso intuir. Temos pirâmides, estruturas na Terra que estão desativadas por faltar pessoas desse sprite, de sacerdotes. Temos edificações, temos tecnologias trancadas por eras, por não ter ninguém de merecimento, somente seres externos. Não tem ninguém da própria Terra que pode ir lá e reativar, e talvez esse seja um critério, porque tudo tem uma correlação, tanto o passado, presente e futuro, e mesmo os tempos estão sendo os regentes, como Elohim, que parou o tempo numa parte da Bíblia. Isso indica que ele tem uma mão de seres regentes do tempo, e esses seres regentes, que são sob suas ordens, eles têm a questão do ir e voltar no tempo, ou se para o tempo, eles também podem ir e voltar. E esses seres que vão e voltam, eles estão sempre manipulando o enredo da Terra. Algumas vezes eles estão manipulando o enredo da Terra para que tenha uma finalidade lógica, um enredo lógico, como um filme, porque a Terra tem um corpo. Então os diversos entes que passaram precisam de um resumo, como a Bíblia narra, né, um resumo grande do itinerário de Ó na Terra, até o seu fim. Então, esse enredo ele precisa ser um enredo coeso, que abarca as culturas que participaram. E estamos sujeitos a essa ida e vinda do tempo. Somos almas, embora tenhamos nosso poder, somos fractais de coisas maiores. O próprio mito de Orfeu narra que foi uma guerra dele com os titãs, onde as almas dos titãs foram fragmentadas nas nossas, nós nem existíamos antes. E a raça humana tem um chamado, uma missão e um itinerário também aqui na Terra. Por isso temos que tentar ampliar esse leque, porém está difícil, porque o itinerário ele não participa abertamente, ele é sempre censurado. Então temos que abrir brechas aí, e lembrando que os espaços mais belos estão guardados, eu acredito que congelados no Polo Sul, onde o material que está lá é o que roda na Terra, de mais belo, pois está condicionado às tecnologias mais altas, às profecias mais altas também, e as emanações mais altas, pois o mundo da emanação está congelado, processando, porque a inteligência da Terra do continimento, a inteligência espacial, é uma das 9 inteligências. Então a Terra precisa ter esse arquivo vivo, né? Esse processador vivo nela para rodar. Quais sprites mais belos? Os sprites mais refinados, né? Dos seres mais privilegiados, como altos sacerdotes e altas pessoas de alto poder financeiro e ético e predestinação. Eles têm altos sacerdócios, como antigamente eram as cortes e os reis,
E eles rodam sprites belos de relacionamento entre as pessoas, e correlação e finalidade cósmica, de cumprimento de missão cósmica. Bom, por enquanto é isso, até mais.